Oi, gente! Bem-vindos à nossa aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Sejam todos muito bem-vindos nesse sábado lindo que nós estamos, independente de como está o tempo aí. Aqui está um dia meio ensolarado, tá? Como é que tá o tempo aí? Tá meio chuvoso, tá meio nublado, tá meio ensolarado, tá friozinho. Hoje de manhã fez um friozinho, mas aí depois o sol ele vem e aí fica tudo bom. Tá um dia bom para uma piscina? Tá nada. Hoje tá um dia bom para estudar eletricidade e magnetismo. É assim, uai. Oi, Nicolas. É um dia ótimo para estudar eletromagnetismo. E assim, depois da nossa aula, sabe o que vai acontecer? Você vai lá no livro texto da disciplina, vai dar uma lida lá nos assuntos, né? Fazer os exercícios. Vai, não vai? Eu sei que vai. Ah, vai sim. Se não der hoje, faz outro dia. Mas brincadeira à parte, oiê, oiê. O outro, Nicolas, olá. Quem me deu boa tarde? Que tá escrito no nome boa tarde. Eu não sei. Quem é? Oi, Lília. Bom, para que a gente possa aí continuar o desenvolvimento dos nossos conteúdos, hoje a gente vai falar em resistência e resistividade, tá? Bom, vocês estão vendo que hoje eu tô boa, né? Hoje eu comecei a aula, falei oi, ainda não dei nenhuma mancada com relação às trocas de bom dia e boa tarde. Vocês estão vendo? Pega aí que até a aula 12 eu já fico boa nesse negócio aí e não troco mais, vai vendo. Ou não, né? Ou daqui a pouco eu já vou dando minhas gafas aqui mesmo, que eu já não sei que horas que é bom dia, que horas que é boa tarde. Bom, a gente está vindo nesse processo de análise das relações elétricas que o material pode apresentar, né? E aí eu falei e aí eu falei na nossa aula passada, numa parte que era muito importante que estava acontecendo ali, porque a gente passou da eletrostática para a eletrodinâmica. E aí a gente discutiu, oi Anderson, a gente discutiu sobre corrente elétrica. A gente vai começar a avaliar componentes. Hoje a gente vai falar de resistência e resistividade, porque os próximos passos agora serão olhar um circuito elétrico e calculá-lo. Identificar qual é, não hoje, tá? Nas próximas aulas. Identificar qual a corrente, identificar qual é a resistência equivalente, identificar se os nossos componentes, eles estão associados em série ou em paralelo, como fazer esse cálculo, como calcular as malhas, como dividir isso. Então, essa é a nossa, é o nosso caminho nas próximas aulas, tá? Hoje a gente vai entender essa definição do conceito, por mais que para algumas pessoas seja meio óbvio, e realmente é, porque a gente vem trabalhando com isso já há um tempo, no ensino médio a gente vem falando sobre isso, aí chega aqui também, mas a gente precisa dessa definição para dar continuidade nos assuntos que serão abordados na disciplina. É importante que a gente aborde, eu vou abordar de um jeito que talvez você nunca, como se você nunca tivesse visto o assunto, tá? Para que eu saiba que todo mundo está igual ali, todo mundo está sabendo a mesma coisa e a gente pode dar continuidade no nosso assunto, tá bem? Alex, oiê, Claudinei, Éder e Adalberto. Olá, galera, sejam todos bem-vindos. Se por acaso tem alguém ainda que eu não dei bom dia ou boa tarde, sabia que eu ia dar uma trocada aqui nos negócio de bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, tá? E é isso mesmo, já vão usando o chat, que é nosso canal de comunicação direto, em que a gente acaba aí trocando as nossas figurinhas, que vocês enviam as perguntas. Se vocês querem colocar alguma observação, contar alguma situação do assunto que a gente está falando, né? Ou você está com dúvidas em aulas anteriores, não tem problema, coloca aí no chat também, que a gente vai conversando. Oi, Itamar, a gente vai conversando aqui com o chat também, tá? Eu gosto de falar que nesse desenvolvimento científico e tecnológico que a gente está, com o pezinho ali, quase os dois, na indústria 5.0,
tudo fica mais fácil, né? Porque a gente está na mesma sala, cada um no seu cantinho, mas na mesma sala digital. Então, estamos juntinhos, em que você pode me mandar suas dúvidas, pode me mandar suas colocações, as suas observações. Às vezes a gente está tratando de um assunto que você tem mais facilidade, ou que você trabalha com isso, ou que você vivenciou alguma história, alguma situação, partilha com a gente no chat, porque vai deixando a nossa aula mais rica, vai deixando a nossa aula mais dinâmica. Isso é legal, porque eu vou conhecendo um pouquinho melhor vocês e vocês vão me conhecendo um pouquinho melhor também, tá? Oi, Maria, Carolina, Matheus. Olá, galera. Bora então falar dessas aulas? Ô, gente, antes da gente começar aqui efetivamente falar sobre resistência e resistividade, eu quero falar novamente sobre dois grupos ou duas galeras que fazem vídeos legais para que a gente possa entender melhor os conceitos da física, porque princípios de eletricidade e magnetismo é física purinha, né? É um braço da física. Eu já falei para vocês do site que tem vários simuladores, que é o FET, né? Inclusive a gente chegou até a abri-lo junto. Acho que vocês já deram uma passeada por lá. E teve um dia que a gente comentou de dois outros grupos que fazem experimentos divertidos, que é o Manual do Mundo e que é o Ciência em Show. Gente, olha, acessa a página deles, acessa o site deles, porque o Manual do Mundo, ele tem vários experimentos legais que vão auxiliando. Nessas últimas aulas todas que nós fizemos, eles têm experimentos legais para falar dessas coisas que nós falamos. Eles têm um experimento lá que vai auxiliar na relação da corrente elétrica. Então, dá uma olhada. Não deixa de acessar o conteúdo deles, é bem legal. E eles são... ele, no começo era só ele, né? O Manual do Mundo, depois ele trouxe a mulher dele também, e eles fazem os experimentos na casa deles, na garagem deles, montou lá um local, e bem legal. Ele aborda, e os conceitos físicos são ótimos, perfeitamente explicados. Então, vai lá, porque são experimentos que talvez você possa até reproduzir na sua casa. Se por acaso você tem criança aí e tal, você pode olhar aquele experimento, verificar a sua aplicabilidade no conteúdo que a gente está trabalhando e reproduzir em casa também, porque alguns experimentos são mais detalhados, mas alguns ele faz com materiais que a gente tem aí no dia a dia ou que é fácil de obtenção. Outro grupo é o Ciência em Show. O Ciência em Show, eles começaram num programa de televisão. Era um quadro do programa de televisão, se eu não me engano, era o programa de televisão da Eliana, mas tem muitos anos isso. E eram 3 guris lá que se vestia maluco. Acho que 2 eram físicos, acho que os 3 são físicos. E eles se vestiam de maneira maluca para chegar e fazer uns experimentos bem doidantes. Enfim, eles foram ganhando proporção, porque realmente é muito legal ver eles fazendo os experimentos e tal. E eles têm aí o canal deles agora, o Ciência em Show. E acessem lá, gente. É bem legal os experimentos que eles fazem. E eles fazem o experimento, depois explicam o experimento. Então é importante também porque você vai ter toda a base científica e conceitual de maneira correta. Também tem um outro, só que esse eu não sei como que é disponibilizado, né? Eu assistia pela Discovery, hein? Acho que é. Não vou lembrar agora. Que chama Caçadores de Mitos. É um grupo, não é brasileiro. Eu não sei se isso é disponível na internet, se eles têm canal em YouTube, eu não sei. Dá uma olhada depois. Essa galera, Caçadores de Mito, oi, Caio. Essa galera, eles pegavam um mito e eles iam reproduzir o mito para ver se aquilo realmente era verdade ou não. E assim, eles faziam essa reprodução e iam explicando também os conceitos científicos. É outro, para quem gosta de ciência, para quem gosta dessa coisa de análise científica, é um programão para ver. Porque além de ser divertido, eles abordam de uma maneira divertida, tem muita física ali, tem muito conhecimento científico ali. Então a gente aproveita, vai aí nesses canais para que vocês possam inteirar mais sobre os conceitos da nossa disciplina ou outros conceitos também que possam estar linkados aí que você esteja avaliando, tá? Se eu for pensando em mais algumas outras
outros canais ou outros grupos, eu vou contando para vocês, porque às vezes vai brotando assim na cabeça, faz muito tempo que eu não acesso eles, assim, acho que desde que começou a pandemia, eu não tenho mais acompanhado o trabalho deles, mas deles todos que eu tô falando, tá? Desses 3 grupos aí que eu falei para vocês. Mas vale a pena ver, porque eles têm vídeos incríveis, com experiências incríveis. E vale a pena vocês investirem um pouquinho de tempo aí para observar e entender melhor cientificamente as coisas também, tá? É verdade, esse é antigo, mas é legal. Um anônimo aqui tá falando, eu não sei quem é o seu nome, porque tá vindo como anônimo, então desculpa, mas tá como anônimo aqui. Quem é você? Ele é o professor O Mundo de Bickman, também. Ele é bem antigo. Ó, eu não cheguei a assistir, vocês acreditam? Mas na época, né, que passava na TV e tudo. Mas depois de um tempo eu peguei os vídeos, também é bem legal. É meio malucão, mas é bem legal. E vale a pena também assistir. Deve ter aí em canais os vídeos disponibilizados. Matheus está falando, sério, Matheus? Poxa vida, eu não sabia. Tá vendo como faz tempo? Faz tempo que eu não assisto. Uma pena mesmo, porque ele era fantástico, né? Aí o Márcio está falando aqui com a gente. Caçadores de Mito está no YouTube, sim, no canal da Discovery. Rafael, você acredita que eu não assisti? Ai, Rafael do céu, não assisti ainda o filme. Na verdade, eu não assisti esse filme de viagem na eletricidade. Não assisti. Fiz N coisas no final de semana e acabei não vendo o filme. Mas ele não me escapa. Esse final de semana não vai dar de novo, mas ele não me escapa. Vou contar um pouquinho para vocês dessa N coisas aí de final de semana. A física, ela está relacionada e aplicada em várias áreas do conhecimento, né? Às vezes a gente acha que a física, ela está relacionada ou aplicada só em situações absurdas, distante da gente, mas não. O intuito de física, o intuito dessa parte, né, do estudo da ciência é descrever e explicar os acontecimentos do nosso dia a dia, os acontecimentos cotidianos nossos, explicar esses fenômenos que a gente observa, que a gente vive. Esse é o fundamental da física. Às vezes, essa análise ela é um pouco mais sofisticada e difícil, porque os fenômenos eles são um pouco mais complexos, como efetivamente o eletromagnetismo, as relações eletromagnéticas, né? Quando entrar nessa parte, o eletromagnetismo, a análise é um pouco mais difícil, mas de maneira geral, a física ela busca descrever situações do nosso dia a dia, inclusive coisas simples como a música. A música, ela é totalmente descrita pela física. Inclusive a parte de afinação, de tons, de ajuste de frequências, inclusive a música. E aí, eu, como uma boa física, gosto de ir para esse lado da música. E aí a gente tem um ministério que acaba aí tocando em algumas missas e tal. E aí os finais de semana, tem alguns finais de semana que eles são mais corridos, porque tem alguns afazeres já que vão ficando, né, para o final de semana, e inclusive as escalas aí de música para tocar na missa. E aí o terceiro final de semana e o quarto final de semana, eles são um pouquinho mais corridos. Por isso que semana passada eu não vi, e essa semana eu não vou ver também. Mas, Rafael, esse filme não me escapa. Até o final do semestre eu assisto. Mas relacionem a física com tudo que vocês forem fazer, inclusive a música. A física, ela, a parte de ondas mecânicas, descreve perfeitamente a música. Nada mais é do que física pura. Agora que eu já entrei com todo esse romantismo que a física tem, porque vocês já viram que eu sou dessa, né? Eu defendo a física em todas as partes, seja ela do romantismo à brutalidade. Vamos falar sobre a resistência e resistividade, já que esse é o foco principal da nossa aula de hoje. E aí, gente, ó, para a criança, só para a gente finalizar essa descrição de canais, para a criança no YouTube tem vários canais de físicos que fazem experimentos infantis, tá?
de empuxo, de, sabe aquela história funda ou não funda? Enfim, várias descrições. Se vocês têm filhos, sobrinhos, primos pequenininhos, dá uma olhada lá depois e mostra para eles, porque aí vão aguçando eles, igual o mundo de Bickman lá, vão aguçando eles a essa parte científica para transformá-los aí em adultos mais argumentativos, que querem ir para a ciência, querem buscar coisas novas. Então vão aguçando eles, vão aguçando a gente também, porque é gostoso demais a gente fazer essas experiências, né? Vou dividir o quadro aqui com vocês. Nosso chat está aí, então vamos conversando por ele e a gente vai abordando esses assuntos de resistência e resistividade. A palavra já diz, né? Se tem resistência, resiste a algo. Vamos entender o que é isso e como isso está associado, qual é a definição que nós podemos descrever com relação a essa abordagem. Então, hoje a gente tem como principal objetivo compreender a lei de Ohm, a resistência elétrica, a resistividade e a condutividade, e também o ohmímetro, que é como medir a lei de Ohm atuante nos materiais aí, certo? Começando com a definição de lei de Ohm. Quando a gente fala sobre a resistência elétrica, nós devemos levar em consideração o conceito... Oi, Roseli, bem-vinda! O conceito que nós vimos na aula passada de corrente elétrica, que é a variação da carga elétrica em relação ao tempo. Corrente elétrica, então, é a variação da carga elétrica em relação à variação do tempo. Desculpa a letra medonha aí, mas eu ainda não acostumei com esse lápis aqui, tá? A relação entre a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica gerada, ela é especificada para cada condutor, dependendo tanto da sua composição atômica e química, quanto seu formato geométrico. Quando a gente fala sobre o condutor, isso é importante porque, ó, aqui já é falado para nós. A relação entre a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica é especificada para cada, ou é específica para cada condutor. Quando a gente olha a tabela periódica, nós temos ali alguns elementos químicos. E esses elementos químicos, eles são naturalmente ou condutores ou isolantes, a não ser os elementos químicos silício e germânio, que eles são semicondutores, ora conduzem, ora não conduzem. Quando a gente reorganiza ou quando a gente une elementos químicos para a formação de materiais, aí nós teremos materiais condutores ou materiais isolantes, bem como materiais semicondutores também. E cada um desses tipos de materiais, vamos focar nos condutores, porque são os materiais condutores que levam essa informação, né? E conduzem eletricidade e energia, dependendo, ou cada tipo de material tem uma relação específica. Cada tipo de condutor tem uma relação entre potencial elétrico e corrente elétrica específica. Por isso que, dentre os materiais condutores, nós temos materiais que são melhores condutores e materiais que são não tão bons condutores. Dentre os materiais que nós temos, com relação a bons condutores, o que a gente utiliza com maior frequência, principalmente que é feito os fios e tal, é o cobre. Mas, professora, eu sei que o ouro é melhor. Só que o cobre, o custo-benefício dele é melhor. Então, ele apresenta uma melhor condutividade. Já já a gente vai falar melhor sobre isso. Mas para vocês já irem trazendo à tona isso que vocês já sabem, eu só estou contando uma coisa que vocês já sabem, que dentre os materiais condutores eu tenho diferentes tipos de condutor. Uns um pouco melhor, outros um pouco menos bom, né? Assim a gente pode falar, dependendo dessa relação entre diferença de potencial e corrente elétrica, e também a sua composição química e o seu formato geométrico. Quando a gente fala de potencial elétrico, essa relação entre o potencial elétrico e a corrente elétrica, ela é dada por esse valor R. Esse valor R, ele é descrito para nós como a resistência elétrica de um condutor entre os polos em que é aplicada uma diferença de potencial. Essa resistência elétrica, ela é dada na unidade do Sistema Internacional em ohm, que também é descrita em volt por ampere. Então, 1 ohm
ele também pode ser descrito para nós como volt por ampere. Quem é a resistência? A resistência ela é dada matematicamente pela potencial elétrico dividido pela corrente elétrica. Nesse caso, então, o que nós temos? Opa, peraí. Isso aqui é muito interessante, eu gosto muito dessa figurinha. Por quê? A resistência, ela indica para nós a dificuldade da corrente elétrica passar por um fio condutor, por exemplo. E aí eu tenho que a resistência ela é diretamente proporcional à voltagem, e aí você vê, a corrente elétrica quer passar. A voltagem, ele está empurrando a corrente elétrica, mas a resistência não deixa. Ela fecha aí. Dependendo do nosso condutor, eu tenho maior facilidade ou menor facilidade. Então, a resistência é diretamente proporcional à tensão ali, à voltagem, e inversamente proporcional à corrente elétrica. Quanto maior for a resistência, menor a corrente elétrica que passa. Quanto menor for a resistência, maior é a corrente elétrica que passa. E aí, nessa relação da resistência com a tensão e com a corrente, a gente pode descrever a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é uma relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Nesse caso, a corrente elétrica aumenta linearmente com o valor da tensão aplicada. E esse fator de proporcionalidade se dá matematicamente por essa equação, em que a tensão ela é proporcional, a tensão ela é proporcional à corrente elétrica, a menos de uma constante. E quem é essa constante? A resistência. Mas, bom, quando a gente fala dessa lei de Ohm aí, então, a gente está falando que a tensão e a corrente são proporcionais entre si pelo valor da sua resistência. E quando eu posso descrever essa proporcionalidade entre tensão e corrente elétrica com relação a uma variável que é conhecida como resistência, eu posso dizer, então, que nós temos a lei de Ohm. Nessa descrição, a tensão elétrica, que é igual à resistência vezes a corrente, é denominada para nós como lei de Ohm, e que explica aí o funcionamento ou a relação entre a tensão e corrente de alguns condutores. Contudo, nem todos os condutores eles são descritos ou eles são explicados pela lei de Ohm. Nem todos os condutores obedecem à lei de Ohm, mas ela é uma excelente aproximação para a maioria dos materiais, especialmente os mais utilizados na indústria aí, que requer essas interações eletrônicas. E a unidade para resistência, ela é dada ou ela é descrita para nós em Ohm, como a gente já falou. E aqui, a gente pode descrever a lei de Ohm através de um diagrama. E esse diagrama linear, ele mostra para nós que um condutor ôhmico, ele obedece à lei de Ohm, e ele está descrito aqui para a gente em verdinho. E nesse condutor ôhmico, a relação entre tensão e corrente se dá de maneira linear. E um condutor não ôhmico, ele simplesmente não obedece à lei de Ohm. Então, a sua relação em tensão e corrente não é descrita por uma reta linear. Nesse caso aí, a gente tem uma descrição sobre os condutores que são ôhmicos e os condutores que são não ôhmicos. E aqui me faz lembrar uma historinha que eu vivi na faculdade. E assim, quando a gente está na faculdade, a gente tem alguns professores que são meio palhaços, né? E esses professores, eles gostam de pregar peças na gente. E sempre tem um aluno que cai nas peças, né? E aí, imagina na cabeça de vocês quais eram o aluno que sempre caía nas peças que o professor pregava na sala. Aqui eu. Aí o professor foi, eu lembro até hoje o nome do professor, Paulo Noronha. Ótimo professor, um excelente professor que me ensinou assim a relação
me ensinou eletromagnetismo fantástico. Assim, todas as vezes que eu estudo essa disciplina, todas as vezes que eu leciono essa disciplina, ou que eu faço exercícios referentes, eu lembro desse professor, um professor fantástico, que eu tenho ele assim como exemplo de professor que eu quero seguir, né? Mas enfim, nesse dia ele chegou e ele contou toda uma história com relação à lei de Ohm, né? Porque a lei de Ohm, ela relacionava a tensão e a corrente pela resistência, aí criava um gráfico linear e tal, em que o coeficiente angular do gráfico era a resistência, né? E aí tínhamos os condutores que obedeciam essa lei de Ohm, e eles chamavam de condutor ômico. E aí a gente tinha os demais condutores, que chamavam de condutores não ômicos. E como esses condutores eram descritos? Eu sei que ele foi fazendo uma montagem com as palavras, eu fui me envolvendo naquilo e era uma pegadinha. Aí eu virei para ele e falei assim, como que é, professor? E ele foi falando e parou, né? Como que os condutores que não obedecem à lei de Ohm são descritos, então? Aí eu olhei para ele e falei, como que eles são descritos? Aí ele, como não ômicos. Gente, pronto, né? A palhaçada e a piada estava feita. Tava lá, menino caiu. Toda a história que ele contou, um tinha que cair. Quem cai? Eu. Mas isso ficou bom e ficou gravado porque às vezes a gente fica tão nervoso com essa história, principalmente quando a gente está abordando pela primeira vez essa descrição da lei de Ohm. Ai, o que é um condutor ômico? Pega ali um condutor ômico. Eu quero um condutor ômico com relação tal. Ah, eu quero um condutor não ômico. O que é isso de condutor ômico e o que é condutor não ômico? É simples. Um obedece à lei de Ohm e o outro não obedece à lei de Ohm. Só isso. Um vai apresentar uma relação linear entre a tensão e a corrente, lei de Ohm, condutor ômico. O outro não obedece essa relação linear entre tensão e a corrente. Então, é um condutor não ômico, não obedece a lei de Ohm. Só isso, mais nada. Mas essa situação ficou gravadinha aqui porque a pessoinha que vos fala sempre caía nas pegadinhas que o professor trazia. Outra pegadinha que o professor trouxe foi numa disciplina de Física Matemática, em que Física Matemática 2, em que ele estava fazendo uma distribuição de uma série lá, e a hora que eu olhei aquela série, eu virei e falei, professor, mas isso aí não pode ser explicada por tal lei? Aí ele falou assim para mim, olha o título do quadro, que era exatamente a definição da lei lá. Mas enfim, gente, é coisa que acontece, às vezes a gente fica focado nas coisas ali e a gente acaba não dando atenção que realmente precisava a situação, porque você está tão preocupado com o conceito e tal, aí a cabeça faz tim e a boca fala o que devia ficar quieto. Mas é só bom para partilhar com vocês essas experiências aí que eu tive. Olha que bom. Agora ninguém mais vai esquecer qual é a diferença de um condutor ômico ou um condutor não ômico. Ou por que, que um condutor ele é chamado de ômico e o porquê que um condutor é chamado de não ômico, né? Um obedece a lei de Ohm e o outro não obedece a lei de Ohm. Vamos ver um exemplo bem simples aí para que a gente possa aplicar essa relação aí da lei de Ohm na análise, no cálculo de uma resistência de um material que é dado para nós. Ele fala o seguinte, um componente elétrico é substituído por uma tensão de 110 volts, é submetido, desculpa, a uma tensão de 110 volts. Por meio de um amperímetro, medimos a corrente que atravessa e a corrente é de 0,08 ampere. Qual a resistência elétrica? Eu tenho a tensão, eu tenho a corrente, quanto vale R? Faz a conta aí rapidinho, 1 minuto para você fazer a conta e a gente olhar o resultado. Conseguiu organizar os resultados aí? Depois você faz com um pouco mais de calma, para que você entenda aí ou para que você consiga aplicar, mas é só uma conta simples. Se alguém chegou no resultado, coloca aí para mim no chat para a gente ver.
Ô, Matheus está falando assim, professora, quais seriam condutores não ômicos? Depende da relação, Matheus. Tem condutores ômicos que, por exemplo, quando expostos a uma variação da temperatura alta, eles acabam perdendo essa característica de proporcionalidade entre tensão e corrente, por exemplo. O filamento de uma lâmpada incandescente, um diodo e até mesmo um resistor que a gente compra como característica ômica, quando há variações de temperatura, ele que percorre aí por esses dispositivos, ele pode se transformar não ômico. Então, a gente tem aí alguns exemplos de situações em que nós temos esses condutores não ômicos e condutores ômicos, que dependendo da aplicabilidade também se dão aí, ou eles se apresentam, modificam essa relação de tensão e corrente pela temperatura e acabam não tendo mais essa relação linear. E é isso aí que vocês foram fazendo simplesmente pela lei de Ohm. Eu sei a tensão e a corrente. Pela lei de Ohm, ela é dada, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero a resistência, eu reorganizo a equação e fica a tensão pela corrente. 110 dividido por 0,8, 1.375 ohms, tá? Assim a gente consegue calcular, bem simples. E agora, vamos dar uma olhada na relação da obtenção da corrente elétrica e as propriedades dos materiais. Nessa parte, é importante a gente trabalhar com a qualidade ou quem são os materiais que estão sendo investigados, ou quais são as classificações de materiais que nós temos em relação se conduz, se não conduz. Dos materiais, nós temos os condutores, os semicondutores e os isolantes. Por definição, nós já sabemos, esse quadro aqui, ele é chamado de modelo de bandas ou diagrama de bandas. O que é isso? No material, nós temos duas regiões, quaisquer que seja o material. Uma região, ela é totalmente preenchida, é chamada de banda de valência. A outra região, logamente acima, ela é a banda de condução. Nessa banda de condução, ela tem espaços vazios em que há possibilidade de movimentação dos elétrons. Quando a gente fala em material condutor, nós falamos que essa banda de valência e a banda de condução, elas se misturam. Por isso, é fácil tirar um elétron daqui da banda de valência e passar para a banda de condução, tornando esse material um bom condutor ou que esse material apresenta condutividade. Porque essas duas bandas, elas estão misturadas entre si. Já um material isolante, a distância entre as bandas é altíssima. Então, para eu tirar um elétron da banda de valência ou da camada de valência e jogar para a banda de condução, para que esse material possa apresentar condutividade, eu tenho que desprender ou fornecer uma energia muito grande. E essa energia que é dada por essa altura aqui, esse nosso gráfico ele está descrito em energia, essa energia que ele precisa para tirar um elétron daqui, jogar lá na banda de condução e poder se tornar um material condutor, ela é tão alta que o material vai absorver essa energia e vai se degradar e ainda não é o suficiente para tornar esse material condutor. Por isso que esses materiais nós chamamos de materiais isolantes. Agora, o material semicondutor, ele tem uma distância entre a banda de valência e a de condução pequena, em que pouca energia é o suficiente para que eu possa transferir ou passar um elétron da banda de valência para a banda de condução. Se eu não me engano, para o material semicondutor, o material que tem o maior band gap, ou seja, essa maior distância aqui entre as bandas, é de 4 eletronvolts. Eu não tenho certeza se é 4 ou se é 4,8, mas é nessa faixa de 4 eletronvolts. Acima disso, é muita energia em que eu deterioro o meu material e ele não conduz, tá? Nos semicondutores, eu tenho situações em que há condução e situações em que não há condução, dependendo de como esse material ele é descrito. E avaliando esses tipos de materiais, a gente pode trabalhar com algumas propriedades elétricas que esse material vai apresentar,
como condutividade e como resistividade. Olhando ali os materiais e focando nesse material que tem como característica principal a sua condutância, nós podemos falar sobre a resistência elétrica, em que a resistência elétrica ela expressa para nós a dificuldade que os elétrons encontram para realizar o seu caminho através de um condutor. Lembra daquela figurinha? Que ali a resistência ela está tentando apertar o máximo o fiozinho para não deixar a corrente passar? É só um desenho, mas mais ou menos é essa dificuldade que o condutor ele encontra, que o elétron encontra. No material com resistência elevada, a corrente é baixa. Nesse caso da corrente ser baixa, os elétrons, eles têm pouca liberdade de movimento e para se movimentarem, se colidem muito no caminho, perdendo energia. Nessas colisões, o elétron ele acaba sendo atraído pelo campo elétrico e cessa o seu movimento temporariamente, transferido aí toda a energia cinética para um átomo, causando aumento de temperatura. E nessa relação do aumento de temperatura é o que a gente chama de efeito Joule. Eu estou perdendo energia em forma de calor e eu não estou utilizando de maneira eficaz a corrente elétrica ali no meu material. Para uma diferença de potencial constante, nós temos duas situações. Resistência elétrica alta e como nós vimos que a resistência ela é inversamente proporcional à corrente, pela lei de Ohm, se a resistência é elevada, a corrente é baixa. Se a resistência é baixa, a corrente é elevada. Nesse caso, então, nós podemos começar a compreender a análise em circuitos elétricos simples. Em um circuito elétrico simples, como esse representado aí para a gente na figura, nós temos um circuito fechado, formado por um material condutor, por uma resistência elétrica. A aplicação de uma diferença de potencial por uma bateria ou por uma rede de energia atua em dois extremos desse circuito fechado. Então, nós temos aqui a nossa bateria, o polo positivo, o polo negativo, por convenção, a corrente elétrica, ela apresenta essa direção nesse circuito fechado. E a passagem de uma corrente elétrica no circuito, cuja intensidade pode ser descoberta mediante a lei de Ohm, já que eu tenho aí a análise da tensão, da corrente e da resistência. Daí, uma propriedade dos materiais que indica o quanto esse material pode se opor à passagem de um fluxo elétrico, ele é chamado de resistividade. Quanto menor for a resistividade do material, mais fácil o movimento das cargas. Quanto maior for a resistividade, mais difícil o movimento das cargas. A resistividade ela é dada para nós através da equação em que fala que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do material dividido pela área em que esse fluxo, em que essa corrente elétrica vai passar. Observa uma coisa importante do que a gente viu nas últimas aulas, tá? Olha só. Essa letrinha Rho, faz lembrar Papai Noel, né? Enfim, essa letrinha Rho, ela indica para nós aqui resistividade. Mas nas aulas anteriores a gente falou sobre a distribuição volumétrica de cargas de um material. E a gente também usou essa letrinha Rho. Então, toma cuidado na relação, porque lá, naquele caso, a gente disse que essa distribuição volumétrica, ela era para nós a quantidade de carga por um volume. Isso aqui é distribuição de cargas. Agora, se eu tenho a resistência, comprimento e área, aí nós estamos falando em resistividade, que é uma propriedade elétrica que o material vai apresentar. Então, cuidado para você não confundir só por conta das letrinhas. E outra, dependendo de cada... Oi, Samuel! Oi, Éder! Dependendo de cada tipo de bibliografia, eles vão trazer para a gente nomenclaturas diferentes. Então, olha o que está falando e o que está relacionando elas, tá?
A resistividade, então, ela também pode ser descrita da seguinte forma. Reorganizando essa equação matemática, nós temos que a resistividade, ela pode ser dada como a resistência vezes a área dividido pelo comprimento do material, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma propriedade elétrica que o material pode apresentar, denominada de resistividade, que quanto menor for essa resistividade, mais fácil é o movimento dos elétrons. Quanto maior for essa resistividade, mais difícil é esse movimento dos elétrons. E aí, cada material tem a sua resistividade tabelada. Aqui eu coloquei todos os condutores? Não. Mas eu coloquei alguns condutores aí em que nós temos o valor da resistividade atuante. Prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio e ferro. E olha o cobre, que é um dos materiais que a gente mais utiliza no meio eletroeletrônico, o valor da sua resistividade. Ah, e por que não usa prata? Já que a resistividade é melhor. Então, se a resistividade é menor, a condução é maior. Porque a diferença é muito pequena. Olha aqui a diferença da prata e do cobre. E o preço da prata é muito maior do que o do cobre. Então, o custo-benefício não compensa. Por isso que a gente utiliza a prata. Agora, por que não utiliza o ouro? O ouro aqui, ele está mostrando para a gente uma resistividade um pouco maior, só que o ouro também é um material mais caro. O melhor custo-benefício é o cobre, tá? Tenho a resistividade e eu também tenho a condutividade. A condutividade, ela é expressa para nós, na maioria dos casos, por essa letrinha grega sigma minúsculo. E ela é o oposto da resistividade. A condutividade, ela vai indicar quanto um tipo de material pode conduzir corrente elétrica. Quanto maior a condutividade, mais fácil para conduzir. Quanto menor a condutividade, mais difícil para conduzir. Então, se a condutividade é o oposto da resistividade, eu posso descrever a condutividade como o inverso da resistividade. Em um meio contínuo, essa condutividade ela é expressa para nós através da densidade de corrente elétrica, em que a densidade de corrente elétrica é igual à condutividade vezes o campo elétrico. E aqui atente-se novamente. Lá na distribuição de cargas, de maneira uniforme, a gente disse que a densidade superficial de cargas era igual à quantidade de carga dividido pela área. Lembra da superfície? Lá, isso aqui é densidade de cargas. Aqui, isso aqui é condutividade de cargas. Então, não troque os parafusos aí na hora que você for aplicar os conceitos. Observa o que você está trabalhando. Lá eu tinha uma distribuição de cargas, aqui eu tenho uma propriedade elétrica que o material pode apresentar para nós. E por fim, nós podemos também descrever a potência elétrica que o material pode apresentar, que é dada pela relação em qualquer circuito elétrico a partir de uma resistência elétrica relevante. Conhecendo a lei de Ohm, a gente pode, então, dizer que a potência ela é igual à tensão vezes a corrente, em que a tensão, pela lei de Ohm, é dada pela resistência vezes a corrente. Por isso que a gente pode descrever a potência como sendo também a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, ou eu falo, olha as formas que eu posso descrever a potência. Potência pode ser descrita pela resistência vezes a corrente ao quadrado, ou simplesmente pela tensão vezes a corrente, ou ainda pelo rearranjo da equação, se agora eu substituir a corrente elétrica aqui, ó, é a tensão ao quadrado pela resistência. Cada uma dessas possibilidades é válida para o cálculo da potência elétrica. E para finalizar essa descrição aí dessas propriedades elétricas com relação à condutividade, relacionando a resistência, nós temos o que eu já comentei sobre o efeito Joule, que ele é um fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em calor. E aqui é importante a gente entender que a energia, segundo Lavoisier, que era um físico químico fantástico que já falou disso muito tempo atrás, a energia ela nunca se perde e ela nunca se cria.
ela sempre se transforma em uma outra. Então, o efeito Joule, ele é uma transformação ou uma conversão da energia elétrica em energia térmica. E a energia térmica recebe o apelido de calor. Por isso que quando a gente fala, tô com calor, tá errado. Porque um corpo, ele não possui energia, ele possui as coisas associadas à energia. Nosso corpo não possui calor ou frio, ele possui temperatura alta ou temperatura baixa, tá? Nesse caso, então, o efeito Joule nada mais é do que uma transformação de energia. A energia elétrica é transformada em calor. E essa energia elétrica, ela deveria ser usada para garantir o funcionamento do material ao qual está desenvolvido, ou fio, enfim, associada ao caminho que a corrente elétrica vai percorrer. Só que devido a essa resistividade, eu não tenho, a gente já comentou sobre isso, eu não tenho esse espaço para passagem da corrente elétrica. Aí nós temos toda aquela relação com o campo elétrico, momentaneamente o meu elétron fica ali parado e perde essa energia em forma de calor. Perde essa energia em forma de energia térmica. É esse o efeito Joule. A partir da lei de Joule, é possível calcular quanto de calor dissipa por um condutor que é atravessado por uma corrente elétrica, ou seja, quanto de energia é perdida em forma de calor. Como que é essa equação? A quantidade de energia em forma de calor, que é dado por Q maiúsculo, é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência vezes o tempo. Agora, você não vai me falar que esse efeito Joule, ou essa lei de Joule, tô lá no secador, e eu vou calcular qual é a temperatura que o ar quente sai pelo efeito Joule. Ah, tô lá no chuveiro, qual é a temperatura que a água quente sai do chuveiro pelo efeito Joule, porque é isso que dissipa? Não. Tem equipamentos que naturalmente eles têm a funcionalidade de esquentar. Chapinha, chuveiro, que mais que eu falei? Secador. Não é aí a perda de energia. A perda de energia normalmente é no frio, no motor, no fio condutor. Ah, você colocou lá o secador na tomada. Tá esquentando muito a tomada. Tá perdendo muita energia ali por efeito Joule. Isso é perigoso, tá? Porque como nós temos ali um condutor, você pode derreter aquele fio ali, derreter a tomada, dá um curto. Então, ó, fica de olho nisso aí. Cuidado com o efeito Joule. O seu chuveiro não tem lá aquele conectorzinho? Dependendo do quanto esquenta aquele conectorzinho, que você liga o fio do circuito da casa com o fio do chuveiro para funcionar. Chega a derreter o conectorzinho? Cuidado, esse efeito Joule pega fogo, tá? Da curto-circuito. Então, fica atento a essas situações e onde há essa perda de energia. São coisas diferentes, Victor. O Victor está falando assim, professora, esse Joule, efeito Joule, também pode ser uma força. Não. Ele pode estar associado a uma força, mas não é força, tá? Ele dá um exemplo. A quantidade de Joule que uma bala tem... Peraí que sumiu daqui. A quantidade de Joule que uma bala tem ao ser disparada por uma arma. Não, esse calor dissipado é uma energia com relação à força de atrito ali do projétil e do cano da arma. Mas a gente está falando em energia. Energia, ela é uma grandeza física, força é outra grandeza física. Às vezes é comum mesmo a gente acabar misturando uma coisa com a outra, mas são diferentes, tá? São situações diferentes. Ali a gente tem uma perda da energia cinética através desse atrito com o cano que traz, transformando em energia térmica, ou seja, calor. Mas é uma situação diferente, eu não posso chamar de força. Nesse caso do efeito Joule, ele é específico para essa transformação da energia elétrica em energia térmica, tá? Que é uma das formas de perdas de energia que eu tenho, que não garante 100% da eficiência do meu equipamento. Bom, depois você vai lá no seu livro texto da disciplina e faça
situação, problema que tem lá descrita para nós, porque a nossa aula está chegando ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade com ele, fala que a gente faz na aula que vem, mas é um exercício bem legal de fazer, com bastante aplicação e que trata e aborda esses conceitos aí que nós falamos na aula de hoje sobre resistividade, condutividade, efeito Joule e todas essas propriedades que nós vimos, tá? Bom, volta lá então, leia no seu livro texto da disciplina, faça os exercícios. Se você tiver dúvida, anota que na próxima aula a gente fala sobre eles e aí a gente dá continuidade na análise dos nossos assuntos. Aplicando tudo isso, a gente já viu um circuito simples, agora a gente vai começar a trabalhar com circuitos eletrônicos, tá bem? Um ótimo final de semana para você, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês, eu gosto muito de partilhar esses momentos aqui no sábado com vocês, são muito ricos, em que a gente troca as figurinhas aqui, fala um pouco de ciência, aborda os conteúdos, entende um pouco melhor essas relações de eletricidade, e já já a gente chega no magnetismo, relacionando uma coisa com a outra, tá? Ótimo final de semana para você, bom estudo, bom descanso, boa semana que vai chegando, e eu te vejo sábado que vem. Se tiver alguma dúvida, olha lá, anota e você fala comigo. Lívia, tem sim, é no final do semestre, mas olha lá no cronograma, no seu AVA, que lá, no seu portal AVA, que lá tá descrito certinho todas as datas, tá bem? Até mais, gente. Até sábado que vem. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.